melhor do que o exemplo que nós temos de Jesus e da família que o criou, para que possamos tirar como base os ensinamentos, e não só isso, mas principalmente os exemplos. Quando eu peguei a lição para poder estudar, eu fiquei pensando na responsabilidade social de Maria, porque Maria não era uma pessoa comum, Maria não era uma mãe comum. Logo, quem carrega o rei na barriga não pode ser uma pessoa comum. Então Maria, o que antecedia Maria em seu modo de ser foi a visita do anjo. E eu acredito que todas as vezes que Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas, de fato, Ele nos anuncia de uma maneira o tanto quanto desconcertante. Eu costumo dizer que a frase que me marca, quando Maria faz uma pergunta para o anjo, que ela fica um pouco com dúvida de como que seria, como que se daria essa situação, até porque ela entende que até aquele exato momento ela não tinha como conceber, não porque ela era estéril, não porque ela tinha algum problema de endometriose, não porque ela era uma mulher que se prevenia, nada disso. Ela está perguntando para Deus como que vai ser que ela vai conceber, sendo que ela não tinha ainda tido relação com nenhum homem, ela não tinha tido contato. E eu sempre costumo dizer em relação a essa passagem, irmãos, que às vezes o nosso maior problema, porque Maria, em algumas versões, ela vai dizer assim para o anjo: como se dará esse negócio? Eu nunca tive contato com homem algum. E aí, a nossa dificuldade em entender as promessas de Deus é que diante da circunstância, e principalmente no modo criação de filhos, a gente faz essa pergunta para Deus: como se dará esse negócio? Porque eu não tenho contato. E às vezes, pela promessa que é absurda, a gente fala assim: eu não tenho contato com fulano, eu não tenho o número do ciclano, eu não conheço, eu não tenho acesso. E o Senhor está dizendo: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. É interessante, porque o desafio de criar o Mestre Jesus trazia a Maria uma responsabilidade acima daquela que ela estava acostumada. A responsabilidade de criar alguém que veio, porque perceba, irmãos, nós vamos discorrer sobre o assunto, mas algumas mães da Bíblia não sabiam com quem é que estavam lidando. Porque, por exemplo, o fato de Ana ser estéril e não poder ter filhos, você não encontra na Bíblia nenhuma promessa de Deus dizendo para Ana: Ana, eu vou te dar um filho. Você não encontra essa promessa para Ana. Você não encontra Deus falando com Joquebede: Joquebede, você dará a luz ao libertador. Então perceba, irmãos, durante o corredor da história, durante os anos que se passaram e que Deus se fez presente, na história, ao longo da história da humanidade, você vê que Deus, Ele é um Deus proposital. O nosso Deus é um Deus proposital. Então nada que Ele prometa para mim ou para você, aos nossos olhos, embora pareça absurdo por alguma razão, não é absurdo. Por quê? Porque depende de quem está prometendo. Porque, por exemplo, se o irmão de Jair talvez promete alguma coisa para mim ou para você, ou se eu prometo para ele, pode ser que eu vá falhar em cumprir a promessa. Mas quem promete, sendo Deus, irmãos, não existe a possibilidade de Deus se esquecer, de deixar pelo meio do caminho. Não existe a possibilidade, principalmente, dele fazer a manutenção daquilo que ele prometeu. Porque imagina a situação de Maria. O anjo está chegando na casa dela, está falando para ela algo absurdo. E agora ela tem um desafio muito grande. Então ela está pensando: meu Deus,
como que vai se dar esse negócio? Porque a gente que é mulher, a gente vai pensando o quê? Não, eu acredito que ela não pensou só na gravidez, ela pensou como é que vai ser esse menino, gente, ninguém vai acreditar, como é que é isso? E o José, como é que vai ser? Não, irmãos, aí a Bíblia vai falar sobre essa perspectiva de educação cristã, educação familiar que Jesus recebe e que vai refletir na humanidade de maneira ímpar e singular. Então, quando o Senhor, ontem eu estava falando com uma pessoa, que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: a mulher será salva dando luz a filhos. E aí, a gente pode olhar para esse texto e pensar, então todo mundo que der luz, todo mundo que engravidar e trazer uma criança ao mundo, ela será salva? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, dar a luz a alguém é instrução, é mostrar o caminho. Então, quando você tem esse momento, esse modo de abnegação, esse modo de você dizer, olha, eu vou renunciar a minha vida em prol de outra vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, o apóstolo Paulo está dizendo, você tem salvação, porque você está abrindo mão, porque foi o que Maria fez. Ela abre mão da própria vida, talvez ela tivesse sonhado com uma festa de casamento, talvez ela tivesse sonhado com um momento que toda mulher sonha, mas agora Maria está em uma situação que ela precisa sair do lugar onde ela está. E geralmente sair do lugar onde nós estamos significa sair da nossa zona de conforto, porque agora a responsabilidade de Maria é triplicada. O menino precisa crescer em graça, o menino precisa crescer em estatura, o menino precisa crescer diante dos olhos da sociedade, de uma maneira que alguém olhe para ele, porque pensa, irmãos, todo mundo sabia que viria o Messias, todo mundo sabia, né? As pessoas oravam por isso, mas talvez alguém olhasse para a casa de Maria e pensasse, não é possível que ali tem o Messias, não é possível que ali está surgindo um Salvador. Então pensa, a lição, um dos objetivos da lição de hoje é revelar a normalidade. Porque perceba, a normalidade da família de Cristo. E talvez alguém olhe para a nossa casa e perceba assim, é uma família normal. Se a gente for olhar, irmãos, tinha um edito de Faraó dizendo, todo menino que nascer, mata. E Joquebede esconde Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, porque ele também veio para salvar. Ele resgatou, ele libertou o povo. Então, Joquebede está grávida e agora Joquebede deu à luz a Moisés. Não tem nada que indica a não ser uma promessa, mas também ela não estava direcionada. Joquebede é uma mulher que agora está grávida, mas ela não sabe o que ela está carregando. Isso é importante que eu e você saibamos, porque aquilo que a gente carrega, e talvez a gente não valorize, vai atingir as futuras gerações. Maria entendia que o que ela carregava era importante, mas ela também sabia que apesar do que tinha dentro dela era grande, Isabel estava na frente, porque já gerava mais tempo. Então ela desce até a casa de Isabel para poder aprender. E o Senhor às vezes nos coloca em algumas situações que nós não sabemos lidar e precisamos procurar quem? A casa de Isabel. O que Maria carregava era grande porque o Senhor tinha dado a ela uma promessa. Só que, irmãos, nenhuma promessa que nós recebemos da parte de Deus, ela vai passar, né? Ela não vai deixar de passar por um tempo em que o Senhor vai nos experimentar. Talvez Maria pudesse pensar, eu não vou até Isabel, porque embora Isabel seja minha prima, eu estou carregando aqui ninguém mais, ninguém menos do que o rei. Eu estou carregando o Messias, mas não. Ela percebe que apesar do que ela carregava era grande, ela desce até Isabel, porque ela sabia que Isabel, apesar de não carregar a mesma coisa que ela
ela já tinha mais experiência. Então a criação de Jesus, ela já começa no ventre, porque Maria entende, tem alguém que já passou pelo enjoo, tem alguém que já passou pelas dores nas costas, tem alguém, porque Maria não tinha nem tido relação, e agora ela está grávida. Então ela chega diante na casa de Isabel, né? E a Bíblia conta que as crianças se comunicam no ventre, porque, irmãos, ali Maria estava mostrando a humildade dela, porque ela estava dizendo, embora o que eu carregue seja precioso, embora o que eu carregue seja poderoso, embora o que eu carregue, eu também tenho uma responsabilidade social da pessoa que eu vou entregar para a sociedade. Então, nesse primeiro momento, aqui na introdução, o comentarista vai dizer o seguinte, que Jesus nasceu em uma família normal e que ele teve como pai José. É interessante essa perspectiva da forma, da maneira como Deus escolheu para configurar essa família, porque olha, irmãos, como Deus ele é proposital. Ele configura a família de Maria, de José, de Jesus, de uma maneira que já apontasse para o plano de salvação. Por quê? Porque José não teve participação física e direta, né, na concepção de Jesus. Mas José se torna o pai adotivo de Jesus. Logo, quando a gente olha para José, a gente entende o nosso contexto. Porque, irmãos, nós fomos concebidos espiritualmente e somos filhos adotivos por adoção, da mesma maneira que José adota o Senhor Jesus, porque ele não tinha como interferir, é o Senhor dizendo para mim e para você, a salvação que eu proporciono, não tem como ninguém intervir. Aquilo que eu coloquei dentro de você, não existe mão humana, jeitinho, contato, alguém, não. Então aqui está dizendo, olha, ele teve como pai José e como mãe Maria. E Deus falou com José em sonhos. Irmãos, isso é muito sério, porque da mesma maneira como fomos adotados, eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e lá tinha um abrigo. E a gente ouvia várias histórias sobre adoção. E tinha um dia que uma história muito triste de um pai que adotou 2 irmãs, né, porque não podia adotar uma só, e ele leva para a casa dele, as meninas tiveram a mesma criação que os outros filhos de sangue, aquela coisa toda, e no final as meninas tenderam por um caminho triste, filhos de um juiz, imagina. E o relato daquele pai, ele não entendia, ele falou assim, será que a adoção, perceba, irmãos, um juiz, uma pessoa renomada, será que a adoção, ela tem esse impacto tão grande na vida da pessoa, ao ponto de transformar isso em coisa negativa? Porque a adoção devia ser algo positivo. A gente deveria olhar para a adoção, palavras dele, a gente deveria olhar para a adoção como quem diz assim, estou te recuperando. E aí a gente que é crente, a gente já logo traz para a realidade espiritual. E eu fiquei pensando, verdade, às vezes não valorizamos quem nos adotou. Às vezes não valorizamos quem nos resgatou. Pensa, irmãos, as meninas estavam em um abrigo, onde podia ter assistência psicológica, educacional, mas nada como a casa dos pais. Casa de alguém que acolha, e o Senhor fez isso conosco. Estávamos talvez em um desabrigo, vamos dizer assim, né? Porque abrigo ainda fala de acolhimento, mas estávamos lá, largados em nossos próprios pecados, e o Senhor, a mão do Senhor nos alcançou, e fomos adotados. Então, o comentarista está dizendo o seguinte, a obra que aconteceu no ventre de Maria, nos habilitou para a adoção.
Aquilo que o Senhor fez no ventre de Maria nos habilitou, nos tornou aptos. Por quê, irmãos? Porque existe todo um processo, né? Existe todo um processo de adoção, passa pela vara da infância, passa pela vara da juventude. As crianças têm lá um diagnóstico, elas têm uma anamnese, que a gente dá uma olhada, e passa pelo psicólogo, pelo pedagogo, passa por tantas situações, e aí o juiz fala, não, agora esta família está apta para a adoção. Perceba que não é a criança que está apta para a adoção. Geralmente, estou falando do mundo jurídico, quem está apto para a adoção é a criança. Mas aqui no reino espiritual, o Senhor prepara Maria. Porque a gente, irmãos, por nós mesmos, a criança, ela não tem condições de escolher. Eu quero aquele pai, eu quero aquela mãe. Não. Tem alguém superior, um juiz, um psicólogo, um pedagogo que orienta. Essa família tem capacidade de adotar. Aí Deus olha para a nossa miséria, olha para a nossa perdição e organiza uma situação para que nós pudéssemos ser adotados, porque nós não teríamos condições de escolher. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que olhou para mim e para você, Samira, e viu a nossa miséria e disse, eu preciso adotar a Lidiane, eu preciso adotar a Samira, eu preciso adotar o Luiz Otávio. Por quê? Porque senão, até determinado momento, eles têm alguém para amparar. Mas já viu? Com 18 anos o menino não pode mais ficar no abrigo. Então, irmãos, Deus sempre está antecipado. A gente pode achar que Deus está chegando atrasado, como vai tratar a próxima lição, mas não, Deus ele sempre está um passo à frente. Então, quando Ele constrói essa questão social que envolvia Maria, Ele está dizendo, olha, como o plano de salvação vai passar pela adoção, o meu filho vai dar exemplo em tudo também. Vai ser adotado por José. Então, leia para nós, Luiz Otávio, por favor, essa introdução e o primeiro ponto, por gentileza. A introdução e o primeiro ponto? Isso. Introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era, de fato, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Primeiro ponto, uma família normal. Primeiro subponto, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Interessante, irmãos, que essa família, desde o primeiro momento que ela observa, que ela percebe que ela está no plano de Jesus, ela vai se desenvolvendo de forma obediente. Porque todas as vezes que somos inseridos em um plano que ultrapassa a nossa mente, que a gente talvez não consiga compreender, é necessário que a gente trilhe um caminho de obediência. O que é trilhar um caminho de obediência? José poderia sair. A Bíblia vai dizer em Mateus que ele intentou no seu coração deixar Maria secretamente. Mas aí o anjo apareceu para José, porque Deus ele é organizado.
O que ele fala com Maria, ele fala com José também. O que ele falou com seu esposo, ele vai falar com você também. Não existe essa coisa de que, não, vamos tomar uma decisão, depois a gente comunica com um, comunica com o outro. A gente viu o pastor aqui, não me lembro se foi o pastor Jeter ou outro pastor, falando sobre essa dificuldade, às vezes, da comunicação. Então, Deus não deixou de se revelar, de se comunicar para ninguém, porque Ele fala com Maria e Ele fala com José também, para que não houvesse discordância. Por quê? A primeira ideia de José, não porque ele era ruim, mas porque ele não estava entendendo aquela situação, era deixar Maria secretamente, para não difamar Maria, para não dizer, para não trazer uma situação constrangedora, que já era por si só constrangedora, porque imagina, uma menina que vai dar à luz, uma menina que está grávida, como que vai ser isso? Ela era nova. Alguns comentaristas, alguns teólogos vão dizer que Maria não tinha menos, não tinha mais de 18 anos, porque as meninas do Oriente, elas casavam-se bem mais novas. Irmãos, e perceba, eles eram de uma linhagem real, eles eram da família de Davi. Então perceba que tudo que Deus fez relacionado a José e Maria estava de acordo com os princípios bíblicos, até os princípios estabelecidos pelos próprios judeus. Porque imagina, eles sabiam que o Messias viria. Aí você percebe, quando o anjo aparece para Zacarias, para dizer assim, a sua oração foi ouvida, ele não está dizendo para Zacarias, Zacarias, eu ouvi a sua oração, porque eu sei que você gostaria de ter um filho com Isabel. Não. Todo Israel, eles oravam em volta, em torno de uma coisa só, pedindo que o Messias viesse. Então o anjo aparece para Zacarias para dizer o seguinte, a tua oração foi ouvida. Eu vou fazer com que a sua esposa saia da esterilidade, porque eu preciso preparar o caminho. E João Batista, ele vem nessa perspectiva de preparar o caminho. Então, irmãos, Deus faz tudo de forma organizada. De forma organizada. Por quê? Porque se Israel estava esperando uma promessa, Israel também precisava ser preparado para a promessa. Só que na cabeça deles, o Messias talvez deveria vir de outra forma. E aí Jesus mostra através da família que vem, através daquilo que ele faz, do ofício, pouquíssimos, ou quase nada, porque a Bíblia não revela e a gente também não pode inventar, ou talvez tirar de trás da orelha. Porque Jesus na infância, porque Jesus na adolescência, a gente não sabe, a gente não tem relato. O que a gente sabe é que eles foram uma família obediente. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Seus irmãos não aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e receberam. Irmãos, olha que interessante. Olha que interessante esse ponto. Quando Deus se revela para Maria, ele não só fala que ela vai ter um filho. Não, porque nem era plano de Maria ter um filho naquele momento. O plano de Maria era casar. Não era plano de Maria ter um filho. Mas Deus, ele faz a promessa para Maria e ele revela o propósito para Maria. Falando que Jesus seria grande, falando que era para colocar o nome. Jesus, irmão, Deus, ele faz tudo assim de maneira muito linda. Aí a Bíblia vai dizer que provavelmente, a gente olha para esse relato do comentarista e a gente observa que Maria, ela carregava uma promessa, Jesus nasce, e agora ela precisa administrar com os outros filhos, que ela está criando alguns filhos normais e um filho especial. Então ela está administrando, mas a todo momento, quando aqui o comentarista e a própria narração lucana de Mateus vai dizer algumas coisas acerca disso, aí a gente percebe o que, irmãos? Que Maria também dizia aos filhos que Jesus era o Messias.
Gente, esse aqui é o Messias. Mas a própria família, os próprios irmãos olhavam para ele, Áurea, e diziam: ô gente, não é possível. Desacreditavam. Percebam que o comentarista vai dizer que só depois da ressurreição, ou seja, eles convivem com Jesus 33 anos. Jesus morre. Eles tiveram 33 anos para poder experimentar, aproveitar, desfrutar da companhia. Mas talvez, por eles olharem para a própria configuração familiar, na cabeça deles era difícil entender que no meio deles tinha alguém especial. E às vezes a gente também tem essa dificuldade. Às vezes nós agimos como os irmãos de Jesus, olhamos para alguém que talvez esteja no nosso meio e não conseguimos entender, alcançar, dimensionar que naquele lugar onde nós estamos inseridos com aquela pessoa, lá na frente. Você já viu isso? Quando um jogador de futebol, ele ascende socialmente, aí aparece, né, as pessoas nos arquivos confidenciais e diz: joguei bola com esse menino. Aí aparece uma tiazinha e fala: esse menino saía lá de casa. Aí aparece outro e dizia: nossa, eu fui professora desse menino. Por quê? Porque quando a pessoa alcança um destaque, aí todo mundo quer se aproximar, porque a gente é humano, a gente é assim. Mas os irmãos de Jesus estavam tendo a oportunidade de conviver com alguém. Irmãos, porque nada foi escondido deles. Porque se a Bíblia diz que eles não aceitavam como Messias, é porque desde criancinha eles estão ouvindo: aqui dentro a gente tem alguém especial, aqui dentro a gente tem alguém especial, aqui dentro a gente tem alguém especial. Então a gente precisa ficar atento, porque às vezes quem a gente despreza, às vezes quem a gente ignora, às vezes quem a gente deixa para lá na frente. Você vê que Tiago, irmão de Jesus, depois ele vai ser o pastor de uma das principais igrejas, que é Jerusalém. Mas olha quanto tempo ele perdeu com ciúme ou com tantas coisas, eu não sei, com desprezo mesmo. Poderia ter aprendido alguma coisa com Jesus. Aí a pessoa nasceu, cresceu, se desenvolveu, morreu, ressuscitou, reapareceu, mas agora ele precisava ser assunto aos céus e não tinha mais como conviver. Irmãos, o tempo de valorizar as pessoas é agora, porque não adianta depois, acabou. Então aqui, se eles tinham uma dificuldade de entender, eu acredito que, irmãos, que até João provavelmente, quando ele está lá na prisão, e ele manda os discípulos: vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias ou se a gente precisa esperar por outro. Até João teve um pouco de dificuldade, mas será que João não ouviu a mãe contando como que foi a experiência de quando elas se encontraram e a barriga ali mexeu? Será que João? Poxa, com certeza que sim, com certeza que sim. Então a gente precisa saber, às vezes você está aí do lado de alguém importante que vai fazer diferença na sociedade, na cidade, no país, e você não tem noção disso. Às vezes você está criando um filho na sua casa que vai fazer tanta diferença na sociedade, tanta diferença na geração, e você não sabe. Por quê? Porque aos seus olhos a sua família é muito simples. Aos seus olhos, a sua casa não tem condições de gerar isso, irmãos, e não tem mesmo. É porque o Senhor olhou para mim e para você e teve misericórdia e disse: apesar de toda a história difícil, apesar de todo o currículo, apesar de todo o histórico que acompanha esta família, eu estou intervindo dentro do seio dessa família e eu vou mudar a história através de uma pessoa. Eu vou mudar a história. Ah, mas o irmão não acredita. Eu vou mudar a história. Ah, mas o primo não acredita. Eu vou mudar a história. O Senhor está dizendo: você não precisa que alguém acredite na sua família para ter certeza daquilo que eu vou fazer.
Porque geralmente quem é improvável não sai por aí dizendo, eu sou improvável. Não, não, não. Geralmente quem recebe uma promessa grande não sai por aí arrotando isso aos quatro ventos e dizendo, eu não preciso de ninguém porque Deus disse que eu tenho uma promessa. Irmão, você precisa de todo mundo para chegar até a sua promessa. Porque Jesus, mesmo sendo Jesus, precisou de uma mãe para trazê-lo ao mundo. Jesus, mesmo sendo Jesus, ele precisou de alguém que trocasse os coeiros. Jesus, mesmo sendo Jesus, ele precisou de alguém. E Malidiane, Deus não podia ter feito isso de outra maneira? Poderia. Mas você lembra o que aconteceu, irmão? Porque quem nasce grande, ou é monstro, ou é o Adão. Porque Adão não teve infância, Adão não teve adolescência, Adão não teve juventude. Adão já nasceu grande. E todas as vezes que a gente quer nascer grande, o Senhor está dizendo, não, você precisa de processo. Jesus, ele teve todos os processos, Sheila. Teve todos os processos. E a história dele, de abnegação e renúncia, nos mostra que o processo faz bem para todo mundo. Ele era Deus. Mas ele deixou a sua glória, ele não quis usurpar. Não, ele falou, eu quero ir lá. Eu quero entender por que o Luiz Otávio age dessa forma. Eu quero entender por que o Bruno é assim. Eu quero ir lá porque eu quero vivenciar as misérias. Pensa, irmão, todas as vezes que Jesus estava em um lugar, grande multidão se reunia em torno dele. E tinha momentos que ele se cansava, saía de perto, ia orar, queria privacidade. Ou seja, assim como nós. Tem hora que a gente não gosta da multidão, tem hora que a gente prefere a privacidade, tem hora que a gente entende a necessidade da gente orar um pouco mais. Por quê? Porque Jesus sabia que ele não estava inserido naquela casa, naquele tempo, naquele momento, de maneira aleatória. Não. Você não nasceu na sua família de maneira aleatória. Você não é um acaso de alguém que te adotou. Não, nada disso. Você é alguém que o Senhor escolheu para estar aqui hoje, de 18 de junho de 2023, na Uberlândia, nesse horário de 9h07, para estar ouvindo essa palavra e para entender que o propósito que Ele tem na sua vida perpassa até por aquilo que você pensa de você mesmo. Por aquilo que você pensa de você mesmo. Então perceba, eles tiveram a oportunidade de conviver, aprender. Eles tiveram a oportunidade de estar perto, de falar com ele, de andar com ele, de abraçá-lo. Mas eles olhavam para o contexto e eles pensavam talvez, e eles percebiam talvez. Pode até ser, mas vamos ver o que vai dar. Luiz Otávio, o modo de criação, por favor, meu filho, de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Obrigada. Irmãos, perceba você que quando a gente lê a Bíblia, eu acho a Bíblia tão fantástica, porque Deus é tão criativo, né? Em cada contexto ele age de uma forma. Quando Moisés nasce, Joquebede tem um menino, e você vê que, geralmente, quando Deus quer mudar a história de algum lugar, Ele levanta um homem. Ele levanta um homem. Quando Deus quer mudar a história de um lugar, Ele levanta um homem. Já tinha Arão na casa de Joquebede. Já tinha Miriam na casa de Joquebede. Só que Deus levanta Moisés.
Na situação de Moisés, não era o primogênito. Moisés não era o primogênito, mas Moisés era o chamado. Moisés tinha promessa, Moisés fora escolhido. E Moisés, como um tipo de Cristo, porque eu quero fazer um paralelo entre Moisés e Jesus, um tipo de Cristo, Moisés ele nasce, alguém olha para Moisés, naquela situação, Miriam, né, chega perto da princesa e diz, e chega perto da princesa e diz, olha, você quer que eu leve ele para uma das hebreias? Perceba, irmãos, como é importante você saber o que você vai falar perto de determinadas pessoas para não colocar o projeto de Deus em risco. É importante você ter sabedoria, porque ela sabia que a espada estava voltada para quem nascesse hebreu, para quem nascesse menino. Então ela chega perto daquela mulher. Olha como é importante que eu e você tenhamos pessoas, porque Moisés está nadando no curso do rio, está dentro de um cesto, e tem Miriam que está de longe observando. Olha como é importante a gente ter intercessores que mesmo de longe estão orando por nós, para que a promessa se cumpra. Então agora Miriam está de longe observando o curso do rio, e ela observa que alguém se aproxima. Quando alguém se aproxima, Miriam entende, agora é minha oportunidade. O bebê está chorando. Perceba, irmãos, 3 meses, pastor, que Joquebede esconde Moisés. Ninguém ouviu o choro de Moisés, porque eu acredito que ele chorou como qualquer criança de até 3 meses, com cólica, com alguma coisa, mas ninguém ouve o choro. Mas então, no momento certo, quando a cestinha está passando pelo curso do rio, a princesa ouve o choro. Está entendendo, irmãos, que você precisa saber até onde e até perto de quem você pode chorar? Porque olha só, se alguém soubesse que o menino estava ali, faca no pescoço. Mas agora ele pode chorar. Agora ele pode, porque o projeto de Deus, ele vai ficar escondido até o dia que Deus quiser, tá, irmãos? Porque o dia que Deus falar, pode chorar, pode gritar, pode levantar a voz, que agora eu quero te mostrar, eu vou te revelar. O projeto estava escondido na casa de Joquebede. 3 meses ela escondeu, não podendo esconder mais. É porque o projeto de Deus, em relação a Joquebede, em relação à família de Joquebede, era tão grande que você não vê Deus falando com Joquebede, olha Joquebede, não, faça assim, porque Moisés vai ser o libertador. Não, não. Ela, irmãos, porque era uma mulher temente a Deus, ela esconde o projeto. Por isso que a gente precisa limitar os acessos que nós damos às vezes às pessoas. Por quê, irmãos? Porque o projeto que Deus tem na nossa vida é muito grande. Aí você entende que nesse período que ela esconde o menino e aquela coisa, você já conhece a história. Moisés nasce, olha o paralelo, irmãos, e ele vai direto, depois dos 3 meses, ele vai direto para o palácio. Depois que ele é amamentado por Joquebede, Joquebede ensina a ele toda a lei, né? Porque alguns estudiosos vão dizer que o menino aprendia a lei até os 5 anos de idade, enquanto amamentava, enquanto lia, enquanto fazia. E aí o que acontece? Olha só a criação que ele tem. Ele vai para o Egito. Porque, irmãos, tem um momento na vida de nós como pais que não tem jeito. Você coloca o menino no Nilo e dali para frente é só Deus e ele. A Joquebede entendeu que ela não tinha mais o que fazer e que agora, até aquele momento, ela confiou em Deus. A partir do Nilo, ela estava dependendo de Deus. Porque tem determinado momento na nossa vida que a gente confia em Deus. Aí depois a gente passa a depender de Deus e são coisas totalmente diferentes. Você depender de alguém é você ter plena confiança que ele vai fazer alguma coisa mesmo que você não consiga fazer nada. O Nilo nos mostra a nossa impossibilidade, até onde a gente vai. A gente calafetou, a gente untou o cesto, a gente colocou, impermeabilizou, a gente fez todas as barreiras possíveis. Mas tem um determinado momento que o menino vai ser achado. E geralmente ele é achado por alguém do Egito. E aí o que acontece? O alimento que ele recebe de Joquebede
Porque ela o alimentou fisicamente, mas ela também o alimentou moralmente. Ela o alimentou espiritualmente. Ela mostrou a história para aquele menino. Então ele vai para o Egito, ele cresce, ele passa 40 anos, ele mora em um palácio. Mas ele ainda não era o Messias. Ele é um tipo de Cristo, mas ele não é o Messias. Ele representava a lei. Moisés não só entrou na terra prometida porque feriu a rocha. Moisés representava a lei, e terra prometida não entra. A gente não entra através do que a gente segue, dos rigores, isso, irmãos, não. Isso é o nosso orgulho religioso. Eu faço tudo certinho, eu sou um amor de pessoa. Isso é orgulho religioso. O que faz a gente atravessar, o que faz a gente alcançar é a graça. Então o que acontece? Ao passo que Moisés está nascendo em um contexto de morte, ao passo que Moisés é levado pelas circunstâncias e é colocado em um palácio, Jesus é diferente. Jesus é diferente, porque olha, aqui o comentarista vai dizer, na infância de Jesus, após ele nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para a ração aos animais. Não se tratava de um objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebera fora semelhante aos outros meninos. Você percebe, irmãos, que Jesus, ele poderia juntamente querer talvez um tratamento especial. Tanta gente, irmãos, que vai atrasar tanta coisa na vida, porque está procurando tratamento especial. Jesus está ali em um lugar, talvez de desonra, que a gente olha e diga. Mas olha só, o comentarista está dizendo que ele foi semelhante aos outros meninos nascidos em Israel. A partir daquele momento ele está dizendo, eu estou fazendo tudo para que eles entendam. Qual que foi, irmãos, não vou dizer sentença, mas qual que foi a fala, né, a promessa, ou talvez a sentença mesmo que Deus fez quando estava juntamente com a Trindade formando o homem? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Jesus percebe, irmãos, quando Jesus pega a moeda na boca do peixe, olha como é que Jesus é interessante. Ele olha para aquela moeda e ele pergunta, de quem que é essa imagem na moeda? Aí os discípulos vão dizer, é de César. Por que Jesus estava aqui? Por que Jesus perguntou? Jesus não sabia que César que estava na moeda? Obviamente que ele sabia. Mas sabe por que ele estava perguntando? Porque eles estavam naquela discussão, o senhor paga tributo, como é que o senhor vai fazer? Aí ele falou, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas por que a moeda, por que a imagem de César está impressa? Por que a imagem de César está impressa na moeda? Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que eu adoro, eu vou me assemelhar a ela. César coloca a imagem dele em uma moeda, porque ele está dizendo o seguinte, o dinheiro é o meu Senhor, o dinheiro é o meu Senhor, é por isso que eu vou imprimir a minha imagem a uma moeda, porque todas as vezes que alguém olhar para a moeda, vai saber o que eu adoro. Aí Deus, juntamente com a Trindade, ele olha para mim e você e diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele começa a comunicar a pessoalidade em mim e você. Ele começa a comunicar a pessoalidade em mim e você. Porque se a imagem de César está na moeda, isso aí, irmãos, é até um bom ensinamento para você talvez que não consiga entregar o seu dízimo. Porque tudo aquilo, Salmo 114 ou 115 vai dizer que tudo aquilo que eu adoro, eu me assemelho a ele. A imagem de César estava vinculada à imagem, porque nele tinha avareza, porque nele tinha idolatria. Então a gente não pode deixar, porque Deus já disse lá no Éden, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então,
César pode até estar impresso na moeda, mas a gente não. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus agora está comunicando pessoalidade comigo e com você, tendo uma infância normal, sendo levado ao templo, sendo consagrado. O que as irmãs fazem quando aqui elas têm um bebê? Elas falam: pastor, eu quero marcar o dia para o Senhor apresentar o menino. Por quê? Porque se Jesus fez isso, a gente quer ser igual, a gente quer ser semelhante. Então a gente começa o quê? A dizer para os nossos filhos, quando eles crescem: olha a foto, esse aqui foi o dia que você foi apresentado. Você não foi apresentado para César, você foi apresentado para Deus. A imagem que foi impressa em você é a imagem e semelhança de Deus. Então vá dormir tranquilo, meu irmão. Por quê? Porque a imagem de César, ela só está impressa naquilo que alguém diz que gira o mundo. Não. Quem gira o mundo é o nosso Senhor. Ah, porque o dinheiro é a mola do mundo. Ah, o dinheiro pode até ser a mola do mundo, mas quem está no controle do mundo, das nossas vidas, é Ele. É por isso que Ele nos fez a imagem e semelhança. Ele comunicou pessoalidade. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Ele está carregando o nosso DNA. Que coisa linda. César, irmão, é tão pobre que a imagem dele só pode ficar em uma moeda que suja, que corrompe, que a traça leva, que o bandido rouba. Aquilo que ele colocou dentro de mim e você não. Por isso que na infância dele, os pais dele, entendendo o que precisavam fazer como pais, eles falam: não. Porque a Maria podia falar assim: pastor, eu vou ligar para o pastor Vanderlei, e o pastor Vanderlei que vem aqui em casa e ele vai ter o privilégio de apresentar Jesus. Não vou misturar meus filhos com aquele povo da igreja. Sabe o que eles fazem? Eles levam o menino para a igreja. O menino está participando de tudo que acontece na igreja. O menino está sendo criado na igreja. O menino está ouvindo os princípios da igreja. O menino, irmãos, ele era o mais importante. Mas os pais o tratavam como qualquer criança de Israel. Porque tem gente que recebe uma promessa e pensa: não posso me misturar, o que Deus me prometeu é muito grande. Ah, irmão, deixa de ser bobo. Aqui tem um monte de gente com promessa de coisa grande que você nem imagina. Você nem imagina. Aí, os pais estão criando ele, de que maneira? Conviva com seu semelhante, participe do grupo, vá nos trabalhos da igreja, participe. Não se exclua porque você pensa que você é importante. Irmãos, o mais importante foi levado ao templo. Maria podia fazer uma exclusiva, né? Vou aqui fazer uma exclusiva, vou trazer Jesus, vou trazer o pastor aqui para apresentar Jesus aqui em casa mesmo, fazer uma reunião só para os íntimos. Leva para o templo. Leva para o templo, precisa cumprir tudo aquilo que todo mundo cumpre. A gente não é melhor que ninguém, irmãos. Cumpre o princípio, porque Deus vai te dar a promessa que Ele fez para você. Cumpra o princípio, obedeça. Jesus podia não ter, Milka, obedecido ninguém. É isso, Maria podia ter entendido: não, meu filho é importante, é especial. Eu nada mais, nada menos carreguei o rei na barriga. É mesmo, Maria? Agora vai. Ela teve com Isabel, ela e José levaram o menino para o templo. Aí vai dizer aqui, ó: quanto à alimentação, proteção, saúde física, mental e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados do seu pai. Nosso Senhor teve que deixar a terra provisoriamente, tendo que ir para o Egito para escapar do rei Herodes, até que mais tarde, juntamente com os seus pais, ele voltou à terra de Israel. Na adolescência de Jesus também não foi diferente. Porque talvez os pais pudessem pensar: agora ele já cresceu, já vai ganhar uma certa visibilidade, porque a partir dos 12 anos, em Israel, né, já ganhava uma visibilidade diferente todo menino israelita. Aí o que acontece, irmão? Todo judeu ganhava uma visibilidade diferenciada. Talvez Maria pudesse se apropriar disso e pensar: está na hora da gente fazer alguma coisa que traga uma projeção para esse menino. Vamos projetar esse menino. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Seus filhos, meus filhos não precisam de projeção. Já está tudo projetado para eles.
Você está entendendo? Eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja e ela me disse que o filho ganhou uma bolsa em determinado lugar, negócio de música. Foi a Maiara, não foi, Maiara? Maiara estava me contando. E eu pensei, irmãos, como que Deus faz umas coisas? Porque parece que não tinha uma vaga. Maiara, você tem que vir aqui contar esse testemunho, viu? Porque quando a gente conta o testemunho, vem a outra bênção. Então você, qualquer dia, peça a oportunidade e conta, irmão. Não deixa de contar um testemunho. Teve um dia na minha igreja, uma irmã contou uma bênção que ela estava doida para comer um queijo. E era uma bobeira. Comer um queijo é uma bobeira, né, Milka? Ainda mais Minas, né? A irmã chegou lá e falou: "Ô, irmã, eu estou tão feliz com Deus, Deus me deu uma grande vitória." Aí todo mundo olhou para a irmã, ela prendeu a atenção da irmã. Qual que é a grande vitória? Irmãos, estava com a vontade de comer um queijo. Chegou lá em casa um irmão e falou comigo: "Irmã fulana de tal, eu trouxe um queijo para a senhora diferente, porque olha, esse é um queijo mais gostoso que eu fiz lá na fazenda, e Deus falou comigo, leva para minha serva." Aí ela contou, e as irmãs desanimaram, porque ela falou que tinha uma grande vitória para contar. Aí a pastora pegou o microfone depois da oportunidade e disse: "Irmãos, quem crê que a irmã agora vai voltar aqui e vai contar a bênção, que ela vai ser mãe?" Aí as irmãs ficaram meio assim, que a irmã já era avançada de idade. Aí você não sabe se você levanta a mão, se você desce a mão, né? Fica naquele dilema. Aí, os mais empolgados, e eu estava na lista, eu creio nesse negócio. Aí, quem acredita que a irmã fulana vai contar aqui a vitória do filho? Amém. Passou-se um tempo que ela contou do queijo, irmão. Para quem, né? A gente estava esperando algo grandioso. Todo mundo tinha expectativa de que a irmã ia ficar grávida e ela ia contar: "Fiquei grávida." Ela estava contando o mínimo. Aquilo que ela só pensou na cabeça. Então, Maera, eu vou deixar para você contar o seu testemunho, mas quando ela me contou, irmãos, eu fiquei tão maravilhada, porque eu não lembro de todas as partes, eu posso pecar aqui, tá, Maera? Então você conta, pede a oportunidade e conta. Quando você conta uma bênção, que mesmo que alguém, irmãos, olhe e diga assim, é pequeno. Você viu que um dia a Milka veio aqui e falou: "Irmão, Eliabe tirou 10 na prova." Aí a gente pode pensar, e daí? Eu tiro 11. Mas sabe o que é isso, irmãos? É a gente devolvendo para Deus a glória das mínimas coisas. Para quando chegar o momento da honra maior, né, que as pessoas vão ver, a gente já entender que Deus, ele trabalhou lá quando foi nas mínimas coisas. E Deus, se ele faz as mínimas coisas, ele pode fazer as coisas maiores. É porque a gente limita e acha que Deus talvez não vá dar conta. A gente pensa assim: "Ah, não, até aqui Deus me ajudou, mas daqui para frente ele não consegue, porque é tanta coisa." Irmãos, eu ligava às vezes para a irmã Milka e eu dizia assim: "Ai, Milka, eu não aguento mais morar aqui, porque aqui meu guarda-roupa ficou lá no Rio, e as roupas, irmão, eu tinha que dobrar a roupa todo dia, porque eles iam na mala e tiravam, aquela confusão, e eu mandava." Aí um dia eu liguei para a Milka e falei assim: "Milka, eu tive uma ideia. Pensa comigo, que eu sou meio assim, irmão, eu tenho a minha intimidade com Jesus, eu faço assim." Eu mandei assim para a Milka: "Milka, eu vou tirar uma foto, vou mandar um WhatsApp para Jesus, porque às vezes ele não está acreditando que eu estou sem guarda-roupa. Às vezes ele não entendeu que eu, assim mesmo, não foi, meu Milka?" Falei com a Milka, aí a Milka mandou assim para mim: "Olha lá, pelo menos suas roupas estão dobradinhas na foto, né, que eu mandei para ela. Fica sendo fiel no pouco, que no muito ele vai te colocar." Irmãos, eu mudei para uma casa, chegou lá na hora de tratar o negócio com a mulher falou assim: "Deixa eu te perguntar, eu posso deixar esses 2 guarda-roupas aqui? Porque eu não vou levar o guarda-roupa para minha casa." Irmãos, olha que coisa linda. Eu estava falando com Jesus: "Senhor, eu não aguento mais dobrar roupa e tirar roupa." E criança sabe como é que é, né? Eles iam lá e tiravam uma peça, tiravam 200 peças, e aquela confusão. E o Bruno ia pendurando aquela roupa na porta, irmão. Meu Deus, eu ficava doida. Eu falava: "Ai, Jesus, olha." Aí o que acontece? No pouco, eu dobrava a roupa e deixava tudo empilhado. Mesmo que eles iam lá e tirassem. Mesmo que eles iam lá e tirassem. Quando eu mandei o WhatsApp para Jesus, e o número dele é oração, tá, irmãos? O número dele é joelho no chão. Ele entendeu. É uma bobeira, não é? Não é uma bobeira ter um guarda-roupa novo?
Não é uma bobeira, talvez, porque tudo vai ficar aqui na terra. Mas o Senhor conhece a nossa necessidade, irmãos. O Senhor conhece a nossa necessidade. Está com vontade de comer picanha? Manda um WhatsApp para o céu. Está com vontade, ai, mãe, eu preciso casar? Manda um WhatsApp para o céu. Irmão, não é pecado você pedir a Deus. O que é pecado é você não adorar enquanto você não tem. Isso sim é pecado, porque aí você começa a murmurar. Não, o Senhor está falando, enquanto você não tem, enquanto você não alcançou, enquanto eu não cumpri a promessa, vai me adorando com aquilo que você já tem. Amém? Então, olha o que aconteceu. A adolescência de Jesus, Lucas vai dizer que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Diante dos homens, Jesus tinha um bom testemunho. Tem gente, irmãos, que acha, presta atenção no que eu vou dizer, que precisa ter o bom testemunho só diante de Deus. Eu vou falar uma coisa que eu sempre repito e você não vai, por favor, não se canse de ouvir. Quando você, faz favor, meu bem, vem cá. Quando o pastor fala assim, irmãos, hoje nós vamos apresentar ao Senhor aqui os obreiros. Aí, ajoelha aí, meu bem. Você é grande, você vai aparecer na filmagem, fica tranquilo. Aí o pastor vem e diz, está aqui o nosso irmão fulano, nosso irmão ciclano, vamos separar ele para o presbitério. E passa, derrama a unção sobre a cabeça. Foi anjo que veio, irmão, pai ungiu alguém? Foi anjo que desceu, foi o homem. Pode ir lá, meu bem, obrigada. É o homem que te dá os privilégios terrenos. Porque Deus primeiro fala com o líder e depois anuncia para você. Não é anjo que desce aqui para pôr a mão sobre a sua cabeça. Então é importante dizer que o menino crescia em graça, estatura e conhecimento diante dos homens, porque era a relação horizontal, e diante de Deus. Porque tem gente que pensa, não, eu devo satisfação para o meu Deus, mas primeiro você deve para o seu pastor. Eu devo satisfação para o meu Deus, mas primeiro tem que dar satisfação para o superintendente. Eu devo satisfação para o meu Deus, mas tem que falar com a irmã do ciclo de oração, por que você não está vindo? Não, meu negócio é com Deus. Não, irmão, Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens. Graça para com Deus, porque ele veio de lá. Ele veio de lá. Ele veio do céu. Graça para com os homens, porque alguém olhava para a vida de Jesus e dizia, realmente, verdadeiramente, esse menino tem alguma coisa diferente. Porque olha, ele está na sinagoga, ele vem falar, ele vem aprender, ele cumpre todos os preceitos. Isso é importante a gente entender na vida de Jesus. Olha só, na Bíblia a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi a experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei. Nessa idade o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. A ida de Jesus a Jerusalém, abra alguém aí, pode ser você, Luiz Otávio, Lucas, capítulo 2, verso 46. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos. Então tem dever para cumprir, quem tem promessa? Tem. Quem é filho do Todo-Poderoso tem dever para cumprir? Tem. Ah, porque eu sou filho do pastor, que eu sou filho do presidente, porque eu sou filho de não sei o quê. Irmão, não tem esse negócio não, tá? Não tem esse negócio não. Você precisa cumprir com os seus deveres religiosos. E aqui a gente não vai falar de forma pejorativa. Ah, porque tem gente que fala, eu não sou uma pessoa religiosa. Só de você dizer que não é, você já está sendo. Aí olha aí, leia para nós, Luiz Otávio. Lucas 2,46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Ouvindo e os interrogando. Jesus fazia perguntas. Alguém aí vai dizer que o que move o mundo não são as respostas, mas sim a pergunta? E Jesus está lá, no meio dos eruditos, no meio dos doutores da lei, fazendo perguntas, mas ele só tem 12 anos. Você já percebeu que quando ele conversa com Jó, ele fala com Jó, ô Jó, deixa eu te falar uma coisa, onde que você estava, meu filho, quando eu estava formando o mundo? Deus está dizendo para Jó, olha Jó, para você vir me fazer alguma pergunta, você provavelmente precisava estar lá no início.
E você só entrou na história agora? Quem é você, Jó? Deus não responde nada para Jó, ele faz novas perguntas. É interessante. Aí olha o que acontece. Jesus está no templo, ele faz perguntas. Tem a festa, ele está lá participando de tudo, irmãos. Jesus, ele não só estava no templo para fazer pergunta ou para aprender alguma coisa, mas tinha a festa do círculo de oração. Aqui é conjectura, Jesus estava lá, porque aqui vai falar do Pentecoste, da Páscoa, da festa dos tabernáculos. Era a festa de juventude, Jesus estava lá. Era culto de criança, Jesus estava lá. Olha como a gente precisa observar a adolescência de Jesus. Os pais do nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles os encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria de Jesus. Eles estavam maravilhados com o que saía da boca de Jesus, porque o que? Ele é o nosso Emanuel. Então ele emanava sabedoria, ele emanava conhecimento, ele emanava coisas boas. Ele é o nosso Emanuel. Então todas as vezes que ele abria a boca, ele tinha um propósito. A juventude de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidos. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando tinha 30 anos e foi ser batizado por João. Jesus queria cumprir toda a lei. A gente tem dificuldade de cumprir tanta coisa, mas o Todo-Poderoso foi para o Jordão para ser batizado. Naamã não queria descer 7 vezes no Jordão, mas olha Jesus chegando no Jordão para ser batizado. Jordão fala de batismo, mas fala de deixar ali tudo o que não nos pertence. Jesus está dizendo, eu vou deixar aqui, para que todo mundo veja que eu fui batizado, para que amanhã não tenha ninguém para dizer algo a respeito de mim. Jesus era intencional. Naamã era o chefe, mas não queria descer no Jordão. Jesus está dizendo, eu vou descer aqui no Jordão, porque é necessário que isso aconteça. João olha para Jesus e fala, não, peraí, é o quê? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. João, dá uma segurada aí, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Depois da experiência dos doutores da lei, já falamos, tudo que se tem conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus, é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro como José, e exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho reconhecido ou conhecido. Aí o comentarista vai dizer acerca do tríplice desenvolvimento de Jesus. Lê para nós aí, Luiz Otávio. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler, a escrever,
viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Que coisa linda, né, irmãos? A Bíblia vai dizer que Saul era o homem mais alto de Israel, ou seja, tinha estatura, mas não tinha sabedoria. Não adianta ter estatura e não ter sabedoria. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, porque, irmãos, tudo que ele fazia, além de ser intencional, irmão, será que Jesus precisava, sendo todo poderoso, orar? Assim, a grosso modo falando. Talvez pelo privilégio, alguém poderia, não, eu não preciso orar. Eu não preciso fazer, eu não preciso acontecer. Jesus se retirava para orar. Jesus gostava de ter o tempo dele com o Pai. Ele se retirava para orar. E talvez estamos perdendo algumas guerras, algumas batalhas, porque nós não estamos nos retirando para orar. Irmão, o que Jesus venceu, a cruz foi só um extrato do que Jesus venceu no Getsêmani. Porque no Getsêmani a vontade de Jesus era de não fazer a vontade de Deus. Se puder passar de mim esse cálice, aí ele... Mas todavia seja feita a tua vontade. Então a cruz, ela é um extrato do que o Jesus passou no Getsêmani. Porque quando a gente é exprimido, quando a gente está pressionado, é quando a gente está vivendo uma situação de solidão, porque ele leva 3 para orar, só que o povo está dormindo e ele fica sozinho, não tem ninguém que ora 1 hora com ele, não tem ninguém que ora 1 hora com ele. Então ele está sendo ali exprimido, ele está sendo moído, ali ele está sendo moído. Para quê? Porque na cruz o extrato do que aconteceu no Getsêmani, ali foi a vitória. A vitória de Jesus foi no Getsêmani. A cruz era só para ficar estampado, para que todo mundo visse que ele perdeu de propósito. Isso é perdão. É quando alguém perde de propósito para alguém que não merece, como eu e você. Então perceba, Jesus está crescendo em sabedoria. Por quê, irmãos? Ele tinha disposição. Quem está dizendo é o comentarista. Ele tinha disposição para resolver problemas. Alguém que tem condições de fazer perguntas é alguém que tem condições de resolver problemas. Porque já viu o professor quando ele está na sala? Ele pergunta, gente, qual que é a raiz quadrada de tal número? Aí às vezes os alunos não conhecem a matéria. Aí o que ele faz? Ele mesmo responde. Não é assim, Milka? Que a gente faz com as crianças lá na escola? Deus é pedagógico também, irmão. Jesus é pedagógico. Aí aqui o comentarista está dizendo que ele tinha sabedoria para resolver problemas que eram dignos de uma pessoa sábia. Deus não vai dar grandes responsabilidades para quem não é sábio para resolver problema. Antes de Davi assumir o trono, ele passou por Adulão. Irmãos, caverna de Adulão só tinha gente que não prestava. A Bíblia vai dizer que os descontentes estavam ali. Pior coisa que tem é você lidar com descontente. Nada para ele está bom. Mas Davi está lidando com esse tipo de gente. A Bíblia vai dizer que endividados estavam ali. E Davi talvez está olhando para alguém, né, que deve alguma coisa. Davi está pensando, não é possível que esse camarada deixou o negócio chegar nessa proporção. Irmão, quando Deus nos permite passar por Adulão, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então Davi está passando por Adulão, por quê? Porque o que esperava ele era o trono. Então se ele consegue resolver Adulão, ele consegue resolver Jerusalém. É quando eu consigo administrar Hebrom, eu consigo administrar Jerusalém. Então, Jesus ele crescia em sabedoria, por quê? Porque antes dele ascender, ele talvez já podia dar, mãe, o que a senhora acha de fazer assim? Aí um vizinho,
Deixa eu te falar, por que o Senhor não faz dessa maneira? A gente não sabe se nesse meio tempo Jesus fez milagre, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe. Mas aqui o comentarista está dizendo, baseado na Bíblia, que ele tinha sabedoria para resolver os problemas. Ele crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico de Jesus. Aí aqui ele está dizendo que Jesus era um judeu de estatura normal, como todos os outros. Jesus não era uma anomalia que tinha 2 cabeças, 15 pernas, vários olhos. Não. Ele era uma pessoa normal. E aí aqui o comentarista vai dizer que não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria. Lê para nós aí Marcos 6, 1 ao 3, o Luiz Otávio, fazendo favor. Não por um acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Por que será, irmãos? Marcos 6. Sim, de 1 ao 3. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simeão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por quê, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Eles estão admirados com a sabedoria. Mas eles estão preocupados porque para eles a sabedoria estava atrelada à riqueza, a dinheiro. E eles não se conformavam porque Jesus era um carpinteiro. Lembra quando Jesus, lá em Lucas 4, Jesus chega na sinagoga e ele começa a falar e todo mundo se admira, e aí eles reduzem Jesus somente à genealogia de José, porque Jesus está dizendo assim: olha, hoje está se cumprindo a palavra de Isaías. Tudo que Isaías falou está se cumprindo, e ele assenta na cadeira. Aí eles começaram a pensar: ué, gente, esse homem que está sentado aqui nessa cadeira importante, ele não é o filho de José, o carpinteiro? Sim, mas José não é aquele que fez um trabalho para a gente lá em casa, é ele mesmo. Mas o seu José não é aquele que tem aquela penca de filho, mas lá dentro tem um diferente. Mas José, irmãos, é isso mesmo. Alguém às vezes olha para mim e para você e quer nos reduzir à genealogia terrena que a gente faz parte dela. Mas o Senhor está dizendo: você já foi projetado em uma genealogia muito maior. Porque quem são os nossos troncos? Às vezes um pai bêbado, às vezes uma mãe prostituta. Os nossos troncos, às vezes, são pessoas que a sociedade olha e diz: não presta para nada. Aí Deus, aqui nessa manhã, está dizendo para mim e para você: independente da sua raiz, do seu tronco, da sua árvore genealógica, eu te escolhi para fazer algo diferenciado nessa geração. Nessa geração, porque muitos dos nossos troncos podem ter morrido ao longo do caminho. Às vezes eu olho para a irmã Jaci, que criou todos esses filhos sozinha, porque ficou viúva muito cedo, e eu fico pensando: gente, mas como é que deu conta? Às vezes eu olho para a história da minha mãe, às vezes eu olho para a história de tantas irmãs aqui, e talvez você também se identifique com a sua história, que foi uma história difícil, e você pensa: como que eu cheguei até aqui? É a mão do Senhor que te sustentou, irmãos. Eles estavam escandalizados porque eles não entendiam que a sabedoria, ela não precisava propriamente estar atrelada à faculdade que Jesus fazia, alguma coisa, não. Eles estavam escandalizados porque eles queriam entender de onde emanava tanta graça e sabedoria, tanto conhecimento. De onde que vinha? Como é que esse homem faz para resolver esse problema? Nossa, já viu quando alguém resolve uma situação que a gente fica pensando: meu Deus, olha, Deus te deu uma graça para resolver isso. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso de alguém? Nossa, como que você conseguiu passar por aquele conflito? Como que você conseguiu superar essa crise no casamento? É graça, irmãos. É graça, isso não está à venda em alguns lugares.
Você lembra do rei Acabe? Rei Acabe queria colocar uma placa de vende-se na vinha de Nabote. Por quê? Porque a vinha de Nabote estava do lado do palácio. Às vezes Acabe vai querer colocar uma placa de vende-se naquilo que é meu e que é seu. Só que a gente vai resistir e vai dizer: aqui em casa não, aqui nós não estamos à venda. Por que que Acabe queria a vinha, aleluia, de Nabote? Por quê, irmãos? Porque ela estava do lado do palácio. E tudo aquilo que está do lado do palácio atrai a atenção de alguém. Mas o importante não é isso. É porque o profeta tinha profetizado dizendo assim: não vai ter chuva. Mas alguns capítulos depois, irmãos, uma vinha demora para crescer. Então de um capítulo para o outro não tem como ter crescido a vinha. Mas Acabe está de olho na vinha de Nabote. Irmão, não tinha chuva, mas é só a vinha de Acabe, é só a vinha de Nabote que está dando fruto. Não tinha chuva, porque o profeta falou: não vai chover, e parou de chover mesmo. Mas a vinha de alguém está frutificando em tempo de seca. E é por isso que Acabe quer a nossa vinha. É por isso que eles olhavam para Jesus e escandalizavam. Por quê? Porque Israel estava corrompido, Herodes estava reinando, e tem alguém dizendo: de onde que vem essa sabedoria? É carpinteiro, é filho do seu fulano, é filha do seu ciclano. Está entendendo, irmãos? Está entendendo, irmãos? É graça. Porque Jesus crescia em sabedoria, em estatura, e ele crescia em graça. Ele crescia em graça. O que é crescer em graça? É se relacionar com pessoas que não mereciam o nosso relacionamento, mas nós estamos ali para dizer: você pode até não ser aquilo ainda que o Senhor projetou para você, mas eu acredito tanto em você, que apesar de você não me dar a mínima confiança, eu vou ficar do seu lado. Apesar de você ignorar a minha existência, eu vou estar contigo quando você clamar por mim. Ele crescia em graça. Ele estava se relacionando com pessoas difíceis, com pessoas que não acreditavam nele, para que lá na cruz ele pudesse olhar para o ladrão e entender que aquele homem estava arrependido naquele momento, e que apesar de não ter cumprido nenhum, porque aquele homem não cumpriu nenhum dos rituais, aquele homem não deu dízimo, aquele homem não foi na Santa Ceia, aquele não participou de nada, mas aquele homem reconheceu. Irmãos, há uma chave que a gente vira quando a gente reconhece o senhorio de Deus. Há uma chave que a gente vira na nossa vida, e aquele ladrão na cruz virou a chave. Eu não tomei ceia, eu não fui no culto, eu não participei de nada. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso. Naquela situação ali, Jesus falou com ele: hoje mesmo você estará comigo em um lugar que não é o Seol. Hoje mesmo você estará comigo em um lugar, porque você reconheceu. Porque quando o outro ladrão vai bater boca com Jesus e diz: ué, você não é o rei dos judeus? Tira a gente daqui. Irmão, Jesus não responde a afronta. Mas quando alguém o reconhece como Salvador, aí ele intervém na história. Por isso ele crescia em graça e conhecimento. Graça, ele lidava com quem não merecia, com quem ia rejeitar, a começar pela família dele. Porque o texto começou dizendo que os irmãos não acreditavam. Ele estava crescendo em graça. Não acredita em mim, mas eu estou perto. Não gosta de mim, mas mesmo assim eu vou falar. Não quer nada comigo, mas eu vou intervir. Irmão, é por isso que às vezes nós estamos tendo que administrar tantos problemas e tantas pessoas difíceis. Tem um propósito nisso, irmãos. Eu não desacredito nisso, não. Seu marido está difícil? Tem propósito nisso. É o filho que está difícil? Tem propósito nisso. Você está crescendo em graça. Você está crescendo em graça. Você está crescendo. É o chefe do seu trabalho que é difícil? Você está crescendo em graça. É a sua vizinha que é difícil? Está crescendo em graça. É o salário que não aumenta? Está crescendo em graça. Está entendendo a depender de Deus. Porque é por isso que ele crescia. A graça para com Deus Pai, já vou acabar, Luiz Otávio, tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Olha o que eu acabei de dizer. Jesus sabia da sua missão, por isso ele dizia. Alguém falava: Jesus, despede a mulher, está gritando demais. Ele para ouvir o que ela quer.
Alguém está dizendo, Jesus é prostituta. Aí Jesus para receber a adoração. Alguém está dizendo, foi pega em adultério. Aí Jesus para poder fazer justiça. Irmãos, só dele ter colocado Raabe na sua genealogia, hein? Alguém aí vai dizer que Jesus é machista, que a Bíblia precisa ser reescrita. Mas aí a gente olha para Mateus, porque escreveu aos judeus e precisava fazer um resgate histórico, né? Precisava fazer um resgate da genealogia de Jesus. E ele começa a colocar ali na genealogia as mulheres que não mereciam, mas entraram. Por isso que ele crescia em graça. Ele não começou a crescer em graça, irmãos, lá depois que ele veio ao mundo, não. Ele começou a crescer em graça quando ele viu Adão e Eva pecando, e a Trindade se reuniu e disse, vamos expulsar do jardim, vamos proteger para que eles não pequem eternamente. Ele crescia em graça. Olhando para o desenvolvimento da família de Jesus, desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter a consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício. Nós precisamos dar um ambiente propício para que os homens olhem. Irmãos, às vezes a gente sai com os meninos, né? De ônibus, de manhã, com esse frio. Alguém olha e fala, tadinho dos bichinhos. Mas para a escola, que a gente orou tanto para conseguir a bolsa, a gente leva. É necessário, irmãos, que a gente crie sim esse ambiente. E que mesmo, a Bíblia vai dizer, mesmo que lá na frente ele não entenda o propósito, mesmo que lá na frente ele se desvie, você fez a sua parte. Você não deixou de trazer. Tem foto dele, tem registro, e agora com a internet é uma maravilha, né? Você acessa o culto, o menino estava lá. Você vê as fotos do site da igreja, o menino estava lá. O menino pode até sair, mas nunca ninguém vai poder dizer o quê? Que você não trouxe o menino, não criou no caminho. E é isso que o comentarista está dizendo. É sua responsabilidade prover o ambiente dos seus filhos, para que eles se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator que é destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção. Por exemplo, a singeleza de Maria guardar no coração. Porque o que Maria guardava no coração? Talvez as outras crianças pudessem desobedecer. Mas Jesus, porque era Jesus e dava satisfação para os pais e fazia tudo direitinho, ela olhava para ele e falava assim, oh meu Deus, realmente esse menino é diferente. Mas ela não esboçava, porque algum filho podia ouvir e talvez pensar, a mamãe gosta mais de Jesus. Irmãos, ainda mais a gente que tem mais de um filho, claro que você sabe a diferença de um para outro. Mas isso a gente precisa guardar, porque às vezes um é muito mais obediente do que o outro. Por que Deus olha para Jesus e fala, esse aí é o meu filho em quem eu tenho prazer? Porque tem filho que a gente não tem prazer. Mas a gente não precisa falar, a gente vai para a oração. Tem filho que você não tem prazer. Por quê? Porque saiu, desobedeceu, fez um tanto de coisas e você não tem prazer. Mas você já viu aquele menino que você olha e fala, às vezes você nem fala, não esboça, não deixa a sua voz ser ouvida pelo outro filho. Mas você sabe exatamente que dentro da sua casa está sendo criada ou 2, ou 3, ou 4 crianças totalmente diferentes uma da outra. Então, irmãos, a conclusão é que eu estava até falando com o pastor que eu achei estranho, né? Pastor Elianai Cabral pegar o exemplo de Jesus, porque obviamente que Jesus cresceria saudável. Mas o pastor, conversando comigo, ele disse assim, não, irmã Lidiane, mesmo que Jesus fosse quem Jesus era e quem Jesus veio para ser, Deus não podia isentar os pais de dar um ambiente saudável para que Jesus crescesse. Porque imagina, irmãos, se Maria decide fazer comércio com os dons de Jesus. Existe pai assim, já viu esses meninos que estouram na mídia e o pai leva para cá e leva para lá? Né, tem uma cantora famosa aí que trocou de ministério porque, né, recebeu uma proposta melhor.
Não sei se é melhor, não sei se é pior, não sei se onde ela estava era bom ou se não era. Mas ela só tem 13 anos. E é o pai e a mãe que precisa dizer: ei, finque suas raízes. Não vá, porque lá é mais famoso, lá tem mais projeção. Aqui tem alimento, aqui as coisas são feitas dessa forma. A responsabilidade é nossa. Ah, mas meu filho é famoso, ganhou a projeção. Não interessa, a responsabilidade é nossa. Que nessa manhã, irmãos, o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um dos irmãos. Que nós possamos ter essa graça. Crescer em graça é estar em um ambiente hostil. Crescer em graça é estar em um ambiente onde ninguém talvez goste de mim ou de você. Crescer em graça é onde ninguém acredita no seu chamado, no seu propósito. E às vezes até mesmo você está pensando que é difícil chegar lá. Mas o Senhor está dizendo: cresça em graça, cresça em sabedoria. E ainda que a vida, a sua genética não tenha te dado estatura, alguém vai olhar para você, e vai dizer: ali vai um grande homem de Deus, ali vai uma grande mulher de Deus. Porque ainda que você não tenha estatura física, ainda que você seja filho de quem é, ainda que os seus troncos não sejam famosos, alguém vai olhar para você e vai dizer: ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Luiz Otávio, eu agradeço a oportunidade. Só queria fazer menção, a mãe da irmã Jeane está ali, ó, que coisa fofa, irmãos. Está nos visitando hoje, que gracinha, né? Seja muito bem-vinda. Meus irmãos, rapidamente, antes de passar para o Luiz Otávio, vocês viram aí que nós colocamos um banner da teologia. Não deixe de nos procurar. Até terça-feira nós estamos recebendo o dinheiro, os R$40. Então, se você ainda não acertou, coloque, mande o dinheiro para o Pix do Arthur, ou entregue. Hoje à noite eu estarei ministrando fora, não estarei aqui no culto. Mas o Luiz Otávio e o Arthur estão responsáveis por receber esse dinheiro. Até terça-feira nós precisamos do dinheiro para poder confeccionar as apostilas, tá bom? Então depois chega ali, ó, no nosso banner, que foi feito com muito amor e carinho, tá bom, irmãos? E que você possa crescer também, né? Não só em graça, não só em estatura, mas em conhecimento e em sabedoria. Amém?